O que acontece se uma pessoa negar defender o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus dentro de uma igreja? A primeira coisa que vai acontecer é que eles vão chamar ela num canto e vai advertir, para ela parar de defender o primeiro mandamento. Que o primeiro mandamento fala, não terás outros deuses diante de mim, diante do Pai. Se você chegar lá e disser que o Senhor Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, que só o Pai é Deus, você já sujou a barra. Ali você não fica mais. Se você entrar lá, você vai entrar como uma visita, como ninguém lá dentro. Quem defende o quarto mandamento e quem defende também o primeiro, serão odiados e expulsos de muitas igrejas. Na igreja adventista você pode guardar o sábado também. Pode defender o sábado, que eles não brigam não. Mas se você defender o primeiro mandamento, é rua. Se põe na rua. Na igreja adventista grande na reforma, negar o primeiro mandamento, quem nega o primeiro mandamento tem carta branca com eles. Mas se defender o primeiro mandamento, é expulso imediatamente. Eles advertem uma ou duas vezes, se a pessoa temor, ele já não fica lá mais. Ele já não fica mais lá dentro. Se você defender o primeiro mandamento, você tem que dizer que o Pai é Deus, como realmente é, mas tem que também colocar o Senhor Jesus como Deus e o Espírito Santo como Deus. Lá tem que acreditar em 3 deuses. Você não pode acreditar em um único Deus, único. Ou tem que acreditar num Deus triuno ou trino, dividido, um Deus com 3 cabeças. Enquanto as pessoas estiverem ensinando e defendendo que existe Deus Filho e Deus Espírito Santo, junto com Deus o Pai, essas pessoas são aliadas de Satanás. E são aliados com a igreja e com Satanás. E está servindo a igreja e Satanás. Porque Satanás é que ensina, que criou essa doutrina de que o Senhor Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, e que o Pai não é o único Deus. É Satanás que criou. E essa doutrina está na igreja adventista, da grande e da reforma. Mas se eles pelo menos desconfiar que a gente entendeu o primeiro mandamento, como está na Bíblia, e que a gente não aceita essa doutrina da Trindade, não aceita que o Senhor Jesus é Deus e nem que o Espírito Santo é Deus. Só aceita que existe um único Deus, o Pai. Do jeito que está na Bíblia, a gente não fica lá. As igrejas fecham as portas para a gente. Não pode acreditar assim. Tem que acreditar na mentira. Que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e que os 3 é um só. Para ser um religioso adventista, é obrigado a negar o primeiro mandamento. Essa é a primeira condição que você quiser entrar numa igreja. Eu estou falando adventista, mas não é só adventista não, as outras também. A primeira condição para você entrar numa igreja é negar o primeiro mandamento. Você negou o primeiro mandamento, as portas da igreja da reforma e da adventista abrem para você. E se você continuar negando, as portas continuam abertas. Mas o dia que você negar o primeiro mandamento, o dia que você defender o primeiro mandamento, as portas fecham. A primeira pergunta do princípio de fé da igreja adventista, ela já inicia negando o primeiro mandamento. O voto batismal da igreja adventista, o princípio de fé que faz o teste na igreja adventista é assim. Primeira pergunta, crê que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Essa é a primeira pergunta. Crê que existe um só Deus, olha a astúcia de Satanás, é muito sagaz. Crê que existe um só Deus. Agora vem, Pai, Filho e Espírito Santo, quer dizer, um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E uma unidade de 3 pessoas coeternas. A pessoa tem que falar assim, creio.
creia sim. Se você falar que não creia sim, eles não batizam. Se você falar, não, eu creio do jeito que está na Bíblia. Creio que há um só Deus, não terás outros deuses diante de mim, um só. E Paulo fala que esse um Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se chama trindade, ou Deus trino, ou Deus triuno. A pessoa que adora três deuses pensando que é um só. A pessoa que adora três deuses pensando que é um só, ele está seguindo a trindade, está seguindo Deus trino, Deus triuno. E pensa que está seguindo apenas um Deus.